Eu estava sozinha na sala de preparação quando o corpo chegou. Era cedo, ainda nem tinham aberto as portas da recepção. Um homem de uns 60 anos, pele clara, cabelos bem penteados para trás, bigode ralo. Nada de incomum nele. A funerária já tinha recebido a papelada, então comecei o procedimento como sempre. Vesti o terno que a família havia escolhido, ajeitei a gravata, conferi se o colarinho estava alinhado. O rosto dele tinha ficado bem depois dos retoques, nada que chamasse atenção. As mãos, cruzadas sobre o abdômen, seguravam um terço simples, como me pediram. Eu estava ajustando a posição da cabeça quando ouvi passos no corredor. Um homem apareceu na porta, alto, magro, terno escuro, gravata cinza. Não era da família, não reconheci. Ele parou ali, sem se anunciar, e disse baixo: "Moça, preciso colocar isso com ele, antes da família chegar." Estendeu a mão com um envelope branco, sem nada escrito por fora. Olhei para ele, esperando alguma explicação. Não veio. Só completou: "É algo que eu preciso que ele leve. Eu já estava acostumada a receber fotos, cartas, medalhinhas, e como ainda não tinha começado o velório, achei que não teria problema." Peguei o envelope e ele se afastou pelo mesmo corredor, sem mais uma palavra. Não vi para onde foi. Segurei o envelope por alguns segundos. Pelo peso, não tinha nada além de papel. Por procedimento, a gente sempre dá uma olhada, porque já aconteceu de colocar em dinheiro vivo, documentos e até coisas impróprias. Abri rápido. Era uma folha dobrada em 3. Letra de caneta azul, traço firme, ligeiramente inclinado. Não li inteiro. Só bati o olho em 2 ou 3 palavras soltas que não faziam sentido para mim. Dobrei de novo. Coloquei debaixo das mãos do falecido, preso pelo terço, de um jeito que não chamasse atenção. Continuei meu trabalho como se fosse mais um dia comum, mas de vez em quando lembrava do homem do corredor. Eu não o tinha visto entrar. Também não lembrava dele no cadastro de visitantes. Quando terminei, fechei o caixão até a altura do peito, como é padrão. Coloquei as flores ao redor, ajeitei a iluminação da sala de velório. A luz amarelada batia de leve no rosto dele e o cheiro das coroas já começava a se misturar ao produto usado na preparação. Pouco antes das 9, começaram a chegar os primeiros familiares, cumprimentos contidos, abraços rápidos, aquele silêncio pesado de início de velório. Eu fiquei no fundo, como sempre, observando, pronta para intervir se precisasse. No canto, o ventilador de teto girava lento, espalhando o ar morno. As cadeiras de plástico rangiam quando alguém se sentava. Os murmúrios eram curtos, só o necessário. Por um tempo, tudo seguiu como sempre. Até que uma senhora mais velha, de vestido florido, se aproximou do caixão para ajeitar um arranjo. Foi quando ela viu o envelope. Ela pegou com cuidado, olhou a frente e o verso, talvez procurando algum nome. Sorriu de leve, como quem encontrou algo bonito, e disse algo que não ouvi. Então, ela abriu e começou a ler em voz alta. Ela começou sem pressa, como se fosse uma carta de despedida bonita. A voz dela não era alta, mas no silêncio da sala todo mundo ouvia. "Você nunca soube o que aconteceu naquela noite." Algumas cabeças se levantaram, outras pararam o que estavam fazendo. A senhora continuou: "Mas foi por minha causa que você não acordou no dia seguinte." Ninguém se mexeu. Um homem no canto franziu a testa. Uma jovem, sentada na fileira da frente, colocou a mão sobre a boca, mas não disse nada. A senhora parecia ler mais devagar agora, como se tentasse entender. "Achei que ia me sentir aliviado, mas ver você aqui me mostra que o peso não acabou. Espero que agora você me perdoe, ou me leve junto." Silêncio absoluto. O ventilador de teto parecia mais alto de repente, girando com aquele barulho intermitente. A senhora fechou o envelope com um movimento lento, como se não soubesse o que fazer com as próprias mãos. Olhou para o corpo, depois para o chão. O envelope escorregou dos dedos dela e caiu em cima das flores. Ninguém se abaixou para pegar. Um homem,
que parecia ser parente próximo, se levantou devagar, deu 2 passos até o caixão, olhou o papel ali caído, olhou para a senhora e voltou a se sentar sem tocar em nada. As pessoas começaram a se encarar. Não havia choro alto nem gritos, só aquela troca de olhares que fala mais do que qualquer palavra. 2 adolescentes no fundo cochicharam algo, mas foram calados por um olhar rápido de outra pessoa. Eu, no meu canto, fiquei imóvel. Não era meu papel interferir, mas também não tirava os olhos do envelope. A senhora que leu estava pálida. Sentou-se na primeira cadeira que encontrou e ficou encarando o chão. Um homem, talvez filho dela, se inclinou para falar algo no ouvido, mas ela balançou a cabeça como quem não quer conversa. O clima mudou de forma quase física. Antes, as pessoas se aproximavam do caixão, ajeitavam flores, tocavam as mãos do falecido. Depois do bilhete, ninguém mais chegou tão perto. O espaço à volta dele ficou vazio. Era como se o caixão tivesse virado o centro de algo que todos queriam observar de longe. Os minutos seguintes foram longos. Alguns se levantaram para beber água, outros saíram para o pátio fumar. Na sala, só o barulho da floricultura entregando mais arranjos e a porta de vidro abrindo e fechando. Eu me perguntei sem querer se aquele homem do corredor ainda estava no prédio. Olhei discretamente para a recepção, mas não o vi. Na lista de presença, ninguém com o perfil dele. Nenhum registro de entrada. Podia ser alguém que veio com um parente e saiu logo, mas era estranho. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, o gerente me chamou discretamente. No escritório, com a porta fechada, ele segurava o envelope. "Você sabe de onde veio isso?" perguntou. Contei exatamente o que tinha acontecido. Ele me olhou por alguns segundos, depois disse: "Não vamos fazer nada. É assunto da família. Nosso papel é garantir que a cerimônia siga tranquila." Não era a primeira vez que eu via a funerária decidir por não se envolver. Mas naquele dia percebi que tranquila não era a palavra certa para o que estava acontecendo na sala de velório. O resto da cerimônia correu no mesmo clima. Poucos se aproximavam. Quando alguém chegava para se despedir, olhava rápido e recuava. O bilhete não foi lido de novo. Ficou com o gerente trancado no armário de documentos, como se fosse mais um papel comum. À noite, quando finalmente fechamos a sala, fui até o caixão para a última conferência. As flores estavam murchando nas bordas. O cheiro doce delas já se misturava ao do desinfetante de novo. Olhei para o rosto dele parado, como tinha ficado desde cedo. O terço ainda entre as mãos, mas a falta do envelope deixava o espaço estranho, como se eu soubesse que algo tinha sido retirado dali à força. No dia seguinte, o corpo foi para o enterro. Não vi nenhum movimento incomum no cortejo. O homem que trouxe o bilhete não apareceu. Pelo menos, não que eu tenha visto. Não toquei mais no assunto com ninguém. Mas desde aquele dia, nunca mais coloquei nada num caixão sem saber exatamente o que era. E às vezes eu penso se aquele bilhete era mesmo para ele, ou se era para qualquer um que tivesse coragem de abrir e ler. Eu não costumo ir a velório de colega de trabalho, não por falta de respeito, mas porque é um tipo de situação que me deixa travado. Só que, no caso do Edson, não tinha como evitar. A gente trabalhava lado a lado todo dia, mais de 10 anos. Ele morreu de repente e a notícia pegou todo mundo no susto. O velório foi marcado no salão anexo de uma igreja evangélica ali na Zona Leste, onde a família dele congregava. Eu cheguei no fim da tarde. Ainda tinha claridade do lado de fora, mas lá dentro o clima já era pesado. Sabe aquele ar meio abafado, cheiro de flores misturado com café velho? Era isso. Tinha bastante gente da firma, a maioria de preto ou com roupa mais discreta. A família do Edson estava reunida perto do caixão e um pastor da igreja ia conduzir o culto fúnebre.
Só que ele estava atrasado. Enquanto esperávamos, o burburinho era baixo. As pessoas conversavam em voz baixa, algumas choravam, outras só olhavam para o chão. Eu fiquei mais no canto, perto da mesa onde tinham colocado garrafa térmica e uns pratinhos com biscoito. Não estava com fome, mas é o tipo de canto que você pode ficar sem chamar atenção. Uns 15 minutos depois, entrou um homem. Terno escuro, gravata bem apertada, Bíblia na mão. Não parecia muito velho, talvez uns 50 anos, mas tinha aquele jeito de quem está no controle da situação. Ele andou reto até o espaço na frente do caixão, olhou em volta e disse que tinha sido chamado para conduzir o momento. Ninguém questionou. Velório é aquele tipo de ambiente em que, se alguém chega falando com segurança, todo mundo assume que ele sabe o que está fazendo. Ele começou falando sobre consolo, sobre a vida eterna, sobre como a morte não é o fim. A voz era firme, pausada, do tipo que prende atenção. Eu fiquei ouvindo, achando até que ia ser uma fala bonita. Mas, de repente, o tom mudou. Ele começou a falar sobre acertos que não foram feitos, promessas quebradas e o peso de mentiras guardadas. No começo, parecia algo genérico, mas aí ele começou a citar coisas que só quem trabalhou com o Edson poderia saber. Mencionou um contrato que foi assinado com o nome errado de propósito e uma dívida que ficou escondida por 2 anos. Eu sabia exatamente sobre o que ele estava falando. Eram histórias que tinham circulado na firma, mas que nunca saíram dali. Eu olhei para os outros colegas, alguns estavam com a mesma expressão que eu, meio desconfortável, tentando entender o que aquele homem estava fazendo. A família do Edson ficou visivelmente incomodada, mas ninguém interrompeu. A cada frase, a sensação de constrangimento aumentava. Era como se alguém tivesse puxado um assunto que ninguém queria ouvir e todo mundo fosse obrigado a ficar ali, escutando. Foi então que ele se aproximou do caixão, passou a mão pela beira de madeira, respirou fundo e colocou a palma na testa do Edson e falou do jeito mais sério possível. Você não sai daqui enquanto não pedir perdão. A sala ficou num silêncio absoluto. Eu senti até a pressão mudar. Nesse instante, veio um som seco, baixo, como se a madeira tivesse dado uma leve cedida. Quem estava mais perto do caixão disse depois que pareceu que o rosto dele franziu. Eu não vi, mas não duvido que alguém tenha se assustado com isso. O homem tirou a mão, fechou a Bíblia com um estalo e agradeceu. Disse apenas: cumpri o que tinha que ser feito. E saiu pelo corredor lateral. Ninguém se mexeu por alguns segundos. Foi como se todo mundo tivesse esquecido como falar. Só depois que ele já tinha sumido é que o burburinho voltou, mas ainda assim, contido. Minutos depois, o pastor oficial chegou pedindo desculpa pelo atraso e começou o culto dele, como se nada tivesse acontecido. Ninguém mencionou o homem de terno. Eu não sei dizer se o pastor oficial percebeu que o clima tinha mudado. Talvez tenha pensado que era só o peso normal de um velório, mas para mim e para quem viu aquele homem antes dele, parecia que tinha ficado um peso no ar. Um peso que não ia sair tão cedo. O culto seguiu normalmente. Leitura de versículos, cânticos suaves, oração. Mas eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Cada vez que eu fechava os olhos para orar, voltava a cena dele encostando a mão na testa do Edson e dizendo aquela frase. No final, quando começaram a fila para a despedida, eu não fui. Inventei que precisava sair cedo. Na verdade, eu só queria respirar outro ar, sentir que estava longe daquele salão. No estacionamento, encontrei o Roberto, que trabalha comigo. Ele estava encostado no carro, olhando para o nada. Falei, vamos? E ele respondeu só com um vamos seco. No caminho, ele comentou quase num sussurro. Cara, você reparou que ninguém conhecia aquele pastor? Eu achei que fosse da igreja. Pois é, mas eu perguntei para a filha do Edson e ela falou que nunca viu o homem. Eu não respondi. Achei melhor não prolongar.
No dia seguinte, o assunto correu na firma. Não foi fofoca de corredor, foi conversa séria, de gente que tinha ficado incomodada. 3 pessoas que estavam lá confirmaram que as histórias que ele contou eram verdadeiras. Pequenas coisas que tinham acontecido no trabalho, mas que o Edson nunca tinha admitido abertamente. O mais estranho foi o que o segurança do salão disse. O Roberto me contou. Eles foram ver as câmeras, sabe? Por causa do atraso do pastor, queriam entender o que houve e viram um homem de terno saindo pelo portão lateral. Só que não tem ele entrando. Ele falou isso com um meio sorriso nervoso, como quem não sabe se está exagerando ou se o que ouviu já é estranho o bastante. Nos dias seguintes, eu tentei esquecer. Mas aí começaram as coisas que me deixaram mal. Na terça-feira à noite, estava sozinho em casa. Minha esposa tinha ido visitar a mãe e eu fiquei no sofá, a televisão ligada, mas sem prestar atenção. Foi quando senti um cheiro forte de vela queimada. Não tinha vela acesa. Revirei a cozinha, olhei no quarto, nada. O cheiro ia e vinha, como se alguém tivesse apagado várias velas ali perto. Na quarta, acordei de madrugada com a sensação de ter ouvido passos no corredor. Passos lentos, um de cada vez, indo em direção à sala. Eu fiquei imóvel na cama, dizendo para mim mesmo que era impressão. Não levantei. Na quinta, o pior, sonhei com o Edson. Não era um sonho confuso, desses que você acorda sem lembrar direito. Eu vi ele parado a menos de 1 metro de mim, olhando direto nos meus olhos. Não falou nada, não fez nada, só ficou ali. Acordei com o coração disparado e um suor frio. Contei para o Roberto no trabalho. Ele me olhou sério e disse: eu também sonhei, igualzinho. Ele só me olhava. Fiquei em silêncio. Não quis perguntar mais. Depois de uma semana, um outro colega, o Cláudio, comentou no almoço que também tinha tido o mesmo sonho. Os 3 tínhamos estado no velório e, mais importante, os 3 tínhamos ouvido tudo o que o homem de terno falou. Ninguém mais da firma mencionou nada. A família do Edson, pelo que sei, nunca procurou saber quem era aquele homem, ou, se procurou, não contou para ninguém. Eu, pessoalmente, nunca mais fui a velório nenhum, nem mesmo de parentes. Não é medo de morto, não é frescura. É só que desde aquele dia eu tenho a sensação de que em certos lugares a gente fica exposto a coisas que não entende. E para ser bem sincero, até hoje, quando lembro do som seco vindo do caixão, eu penso no que ele disse antes de sair. Cumpri o que tinha que ser feito. Só que ninguém até hoje conseguiu explicar o que exatamente ele fez. Eu lembro da rua apertada, das casas antigas com fachadas descascadas e daquela sensação de que todo mundo estava parado na porta olhando quem chegava. Não sei se era só impressão, mas parecia que todo mundo ali já sabia o que tinha acontecido. O velório do meu tio-avô estava acontecendo na antiga casa colonial, onde, anos antes, funcionava uma farmácia. Agora era funerária. Por dentro, não tinha nada moderno. Piso de ladrilho gasto, paredes com pintura amarelada, cheiro de vela misturado com aquele odor abafado de madeira antiga. Logo na entrada, a sala principal, iluminada por lâmpadas fracas e pelas velas espalhadas, estava cheia. O caixão ficava no centro, aberto, com um arranjo de flores brancas ao redor. O calor era sufocante. Não sei se por causa da quantidade de gente ou porque as janelas estavam todas fechadas. Senti um cheiro metálico assim que entrei, diferente do cheiro de flores. Aquele ar parecia pesado, como se ficasse preso no fundo da garganta. Meu tio-avô não era exatamente um homem fácil. Respeitado, sim. Temido também. Muita gente da família falava dele em tom baixo, mesmo depois de velho. Eu não tinha muito contato, mas estava ali por obrigação e respeito à minha mãe, que era sobrinha dele. Na primeira hora, o clima era de conversa baixa, um ou outro soluço. Eu estava encostado perto da porta lateral,
quando ouvi um barulho de cadeira caindo. Olhei e vi um primo meu, uns 10 anos mais velho, desabar no chão. Tentaram levantar ele, mas estava mole, sem reação. Apressaram-se em levá-lo para fora, e minutos depois, alguém cochichou perto de mim. Não voltou. Foi só o que disseram. Não deu tempo nem de processar aquilo. Menos de meia hora depois, uma prima que estava sentada numa das cadeiras mais próximas do caixão começou a respirar rápido, como se estivesse tentando puxar ar e não conseguisse. Algumas pessoas tentaram abaná-la, outra correu para pegar água, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, o corpo dela ficou mole. Levaram também. O barulho da sala diminuiu. As conversas ficaram ainda mais baixas. Eu comecei a reparar que alguns dos parentes mais velhos não estavam exatamente surpresos. Era como se aquilo já tivesse passado pela cabeça deles. Não havia choro desesperado. Era mais um olhar de confirmação, do tipo, aconteceu de novo. Eu me aproximei do caixão, talvez para entender o que tinha de tão diferente naquela cena. Foi quando vi, no canto, sobre a mortalha branca, tinha um punhado de terra escura. Não era muita. Parecia úmida, como se tivesse sido colocada ali pouco antes. Aquilo me incomodou porque não fazia sentido. Terra sobre a mortalha não é algo que se vê em todo velório. Olhei em volta, esperando que alguém estivesse comentando, mas parecia que ninguém via, ou fingia não ver. Me inclinei um pouco e sussurrei para um primo que estava perto. E essa terra aqui? Ele não me olhou. Só respondeu baixo. Deixa pra lá. Isso é coisa de família antiga. E se afastou. Fiquei ainda mais curioso. Enquanto eu tentava entender, uma tia idosa me chamou no corredor. Ela tinha um jeito de falar quase sem mexer a boca, como se estivesse com medo de que alguém ouvisse. Disse que aquela terra não era do cemitério local. É de um terreno dos seus bisavós. E fez uma pausa longa, onde teve coisa que ninguém fala alto. Eu perguntei que coisa, mas ela só continuou. Essa terra não aceita alguns nomes. Quando colocam no caixão, leva o que falta. E foi embora antes que eu perguntasse qualquer outra coisa. Eu voltei para a sala tentando não demonstrar que aquilo tinha mexido comigo. Mas depois de ouvir, não consegui mais olhar para o caixão sem reparar no detalhe da terra. Quando voltei para a sala, percebi que algumas cadeiras tinham sido afastadas, provavelmente para abrir espaço quando levaram minha prima. Agora, ninguém se sentava tão perto do caixão. Aquele espaço vazio na frente dele chamava a atenção, como se fosse um limite que ninguém quisesse cruzar. Minha mãe estava num canto, abanando o rosto com um pedaço de papel. Ela não falou nada, só me olhou rápido, como se quisesse saber se eu estava bem. Eu fiz que sim com a cabeça, mas não me mexi. Aos poucos, o velório foi ficando mais silencioso. Parecia que todo mundo estava esperando alguma coisa, só não sabiam dizer o quê. Até as crianças, que no começo corriam pelo corredor, agora estavam sentadas, quietas, perto das mães. Fiquei observando a terra. Não era uma quantidade grande, mas a umidade dela contrastava com o pano seco da mortalha. E tinha algo no cheiro. Não era forte como terra molhada de chuva, mas também não era só poeira. Era um cheiro mais concentrado. Eu não sabia explicar. Me peguei reparando no rosto do meu tio-avô. Ele estava com a boca fechada, mas havia uma leve marca na lateral, como se o tecido da pele estivesse mais pesado daquele lado. Talvez fosse impressão. Talvez fosse só o jeito que arrumaram. Em certo momento, 2 homens da funerária passaram pela porta lateral, empurrando um carrinho com mais velas e um pano limpo. Falaram algo rápido com um dos meus tios e sumiram pelos fundos. Foi nessa hora que notei uma coisa estranha. O pano branco que cobria parte do corpo, logo abaixo da terra, estava mais escuro em um ponto. Não parecia sombra. Era como se a umidade tivesse começado a subir de baixo para cima. Eu fiquei tentando convencer a mim mesmo que não era nada. Mas quando as horas passaram, a mancha tinha aumentado.
era quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção, mas eu não conseguia tirar os olhos. Pouco antes do enterro, um funcionário avisou que iam fechar o caixão. Algumas pessoas se aproximaram para o último adeus, mas ninguém tocou no corpo. Eu fiquei mais afastado, mas com visão suficiente para ver o momento em que um dos homens ajustou o pano. Foi aí que aconteceu. Um estalo alto ecoou, como se fosse madeira quebrando. No mesmo instante, uma linha fina de líquido escuro escorreu pela lateral interna do caixão, bem perto da dobradiça. O homem se apressou para puxar o pano de novo, e o outro chamou rapidamente 2 parentes para ajudarem a carregar. Ninguém comentou, ninguém perguntou. Foi como se todo mundo tivesse decidido, ao mesmo tempo, ignorar o que tinha acabado de ver. A saída até o carro da funerária foi rápida. O sol já estava forte e, mesmo assim, senti um arrepio. Quando colocaram o caixão no veículo, percebi que no chão onde ele estava havia um pequeno círculo de umidade. No centro, terra escura. Mais do que o punhado que eu tinha visto antes. Eu não falei nada para minha mãe na hora. No caminho de volta, ela ficou em silêncio, olhando pela janela. Nos dias seguintes, ouvi comentários soltos, que a terra tinha sido colocada ali por uma das tias mais velhas, que não era a primeira vez que alguém passava mal em velórios da família, que aquela história antiga tinha voltado. Mas nunca ninguém explicava direito. Uma semana depois, encontrei um primo distante, daqueles que aparecem só em ocasiões assim. Ele me disse, no meio de outra conversa, que ajudou a desmontar a estrutura depois do enterro. Contou que, quando levantaram o caixão, a madeira da parte de baixo estava úmida e a terra estava encharcada, com um cheiro forte de ferrugem. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Ferrugem não tem nada a ver com terra. Mas também não quis perguntar mais nada. Não fui a mais nenhum velório da família desde então. E até hoje, quando lembro daquele dia, não penso no rosto do meu tio-avô, nem nas mortes que aconteceram ali. Penso na terra, no lugar dela sobre a mortalha, e no risco de, quando chegar a minha vez, alguém ainda achar que essa terra precisa estar ali. O velório do meu tio foi numa dessas salas pequenas de funerária comunitária aqui no interior de Minas. Sabe aquele espaço simples, com bancos de madeira, paredes pintadas de branco já meio encardido e um ventilador barulhento no canto? Era ali. A porta da frente dava direto para a rua e lá dentro o caixão ficava no centro, cercado por arranjos de flores e um cheiro misturado de café e vela. Meu tio era conhecido na cidade, então o entra e sai de gente foi o dia todo. Família, vizinhos, colegas do serviço, todo mundo passava para deixar um abraço. Eu fiquei a maior parte do tempo perto da minha mãe, que era irmã dele, tentando dar conta das visitas, oferecendo café, ajeitando cadeira. A gente nem percebia as horas passando. Já no final da tarde, meu primo João, filho mais velho do meu tio, resolveu que queria uma foto para a memória da família. Não era costume nosso tirar foto em velório, mas ele disse que era para guardar de lembrança dos que estavam juntos ali. Pegou o celular e pediu para a gente se aproximar do caixão. Ficamos em pé, lado a lado, minha mãe, meus primos, uns tios. João levantou o braço e clicou rápido. Nem foi nada posado demais, só um registro. Eu nem pensei nisso na hora. Foi coisa de segundos e pronto. Voltamos cada um para onde estava. Depois do enterro, aquele dia foi ficando para trás. Uns 3 dias depois, de noite, eu estava no sofá mexendo no celular quando meu primo mandou a tal foto no grupo da família. A legenda era simples, para quem quiser guardar. Olhei por cima, reconheci todo mundo, a sala, o caixão, e ia passar adiante. Só que, por hábito, dei aquele zoom com 2 dedos para ver melhor os rostos. Foi aí que reparei. No canto da foto, perto do armário que ficava encostado na parede, tinha alguém. Um homem de pé, olhando na direção da câmera.
Camisa clara, paletó escuro, gravata. A mesma roupa que meu tio estava usando dentro do caixão naquele dia. Dei uma afastada no zoom. Voltei a ampliar. E o cara continuava lá, parado. A princípio, pensei que fosse algum visitante que eu não lembrava. Mas quanto mais eu olhava, mais percebia a semelhança. Não era parecido, era idêntico. Mesmo corte de cabelo, mesma postura. Até o jeito do nó da gravata. Escrevi no grupo. Quem estava encostado no armário na hora? Silêncio. Minha mãe respondeu primeiro, dizendo que naquele canto não tinha ninguém, que ela mesma ficou sentada numa cadeira próxima. Os outros começaram a dizer a mesma coisa. Não lembro de ninguém lá. Acho que estava vazio. Fiquei com aquilo na cabeça. Salvei a foto, mas a sensação era ruim. Uma hora depois deletei, não queria mais ver. Na manhã seguinte, mexendo na galeria, a foto estava de novo lá. Não nos arquivos apagados, na parte de recentes, como se tivesse acabado de ser tirada. Mesmo arquivo, mesma imagem. A data mostrava o dia anterior, a hora que eu nem lembro de ter aberto a câmera. Apaguei outra vez, dessa vez limpando a lixeira. Segui o dia tentando não pensar nisso. Até que no domingo, minha mãe pediu para imprimir a foto para colocar no álbum dela. Peguei o arquivo que João mandou, levei na papelaria e pedi a impressão. Quando recebi, ainda na bancada percebi. Na impressão, o homem no canto não estava no mesmo ponto. Ele parecia um passo mais próximo do grupo. A posição do ombro dele, a distância para o armário, tudo denunciava. Não era coisa da resolução. Ele estava mais perto. Olhei para a moça do caixa, mas não disse nada. Levei a foto até minha mãe e ela não comentou sobre o detalhe. Só guardou no álbum. Passei a semana inteira tentando esquecer, mas não deu muito tempo. Na quinta-feira, uma tia me mostrou outra foto, essa tirada por um vizinho, também no dia do velório. A imagem era de outro ângulo, mais afastada, pegando o caixão e parte da porta da rua. E lá, de novo, ele estava. No fundo, em pé, olhando para a câmera. Dessa vez, nem tentei argumentar comigo mesmo. Depois dessa segunda foto, feita por outra pessoa, já não dava para chamar de coincidência. Era a mesma roupa, a mesma postura, o mesmo olhar direto para a lente. E sempre, de algum jeito, ele estava virado levemente para o meu lado, mesmo quando não era eu quem tirava a foto. Passei uns dias sem abrir galeria nenhuma. Comecei a evitar até fotos de outros eventos, com medo de encontrar aquilo de novo. Mas claro que, mais cedo ou mais tarde, acabou acontecendo. No aniversário da minha mãe, uns 3 meses depois, a gente fez um almoço simples, só a família mais próxima. Eu fiquei responsável por tirar fotos dela com o bolo. Peguei o celular, enquadrei e tirei 3 ou 4 seguidas. Quando fui ver, a princípio tudo parecia normal. Ela sorrindo, as flores na mesa. Só que na terceira foto, bem no canto da porta, tinha uma sombra. Quando dei zoom, não era sombra, era ele, mais nítido que nunca. O rosto visível, expressão neutra, o mesmo paletó. A diferença é que dessa vez ele estava quase inteiro à mostra, não só no fundo da cena. Guardei o celular no bolso na hora, tentando disfarçar. Não queria que minha mãe visse. O resto do dia foi arrastado, porque eu não conseguia parar de pensar naquilo. Na madrugada seguinte, voltei do trabalho já quase meia-noite. A casa estava toda apagada, e no momento que acendi a luz da cozinha, vi que tinha alguma coisa sobre a mesa. Era a foto original do velório, impressa. Não era a que minha mãe tinha guardado no álbum. Essa estava solta, com as bordas úmidas, como se tivesse molhado e secado. O estranho é que não chovia há dias e não havia nenhum sinal de goteira no teto. Mesmo assim, o papel estava marcado com manchas irregulares, como se a água tivesse escorrido. Peguei pela ponta, levei até o lixo e deixei lá. No dia seguinte, ela estava de volta à mesa, seca. Foi aí que comecei a pensar que talvez só apagando ou jogando fora não adiantasse. Eu precisava entender.
e a única maneira de tentar isso na minha cabeça era ir até o cemitério e abrir o jazigo. Esperei um sábado cedo, quando o movimento lá era menor. Levei uma chave velha de ferro que meu tio-avô usava para abrir o portão do jazigo da família. A estrutura era simples, de alvenaria pintada de branco, com a portinhola de ferro na frente. O vento passava leve entre as árvores e eu fiquei um tempo parado, tentando ganhar coragem. Quando abri, senti aquele cheiro abafado de madeira e flores antigas. O caixão estava lá, exatamente como no dia do enterro. Só que, ao chegar perto, notei uns riscos na tampa por dentro. Passei os dedos sobre eles. Eram arranhões finos, em várias direções, como se alguém tivesse raspado algo contra a madeira repetidas vezes. Não eram profundos, mas davam para sentir no tato. Fechei sem olhar mais. Não quis tirar nada de lá. Tranquei e fui embora sem falar com ninguém. Depois desse dia, as aparições ficaram mais espaçadas, mas nunca pararam. No pendrive onde eu guardava documentos do trabalho, um dia encontrei a foto, mesmo nunca tendo colocado ela lá. Um porta-retratos que ficava na sala, vazio há meses, apareceu com a imagem dentro em preto e branco, sem que ninguém dissesse ter colocado. Uma vez, passando por uma vitrine no centro, vi meu reflexo. E, alguns passos atrás de mim, o dele. O mesmo rosto, a mesma roupa, imóvel. Não sei explicar e nem tento mais. Parei de guardar fotos, não tiro mais de ninguém. Hoje, eu não olho mais para o fundo de foto nenhuma, mas tenho certeza de que, em alguma delas, ele ainda está lá. Eu lembro bem desse dia porque começou como qualquer outro no trabalho. Estava no depósito organizando uns pedidos quando me chamaram para entregar uma coroa de rosas brancas. Nada incomum, trabalho com isso há anos, e velório é parte da rotina. O endereço me chamou a atenção porque era numa funerária antiga, no centro, adaptada de uma casa de esquina. Já tinha passado ali outras vezes, mas nunca tinha entrado. O prédio era daqueles com janelas altas e esquadrias de madeira pintadas de branco, pintura meio gasta pelo tempo. Cheguei e as portas estavam abertas. O cheiro veio antes mesmo de eu entrar. Cravo, vela e aquele fundo de madeira envernizada que sempre tem nesses lugares. Não era desagradável, mas tinha um peso. Entrei com a coroa nos braços e logo vi a viúva. Magra, cabelo preso num coque apertado, postura ereta demais para quem estava passando por aquilo. Não chorava, mas o rosto parecia cansado, como se não tivesse dormido há dias. Uma funcionária me indicou onde colocar as flores. O caixão estava no centro do salão, sobre uma base de madeira. E tinha um detalhe que me fez parar por um segundo. Um véu de renda leve cobrindo o rosto do falecido. Não era comum, pelo menos não nas cerimônias que eu costumava ver. Talvez fosse tradição da família ou escolha da funerária. Quando terminei de posicionar a coroa, um rapaz se aproximou. Era o filho dela. Disse que queria me agradecer pessoalmente, mas pediu que eu aguardasse um pouco, porque estava resolvendo umas coisas no escritório da funerária. Então fiquei ali. Aos poucos, a movimentação foi diminuindo. Pessoas que eu não conhecia foram saindo, até que o salão ficou quase vazio. Só eu, a viúva sentada na primeira fileira de cadeiras, e um senhor que parecia vizinho da família, sentado mais ao fundo. O ambiente ficou silencioso, e a iluminação vinha de umas lâmpadas fluorescentes presas no teto, meio antigas. Lembro que até reparei numa delas piscando levemente de vez em quando. Nada demais. A viúva não desgrudava os olhos do caixão. Não tinha expressão de choro contido, era mais um olhar fixo, como se estivesse concentrada em alguma coisa. O véu caía suave sobre o rosto do marido, quase tocando o nariz dele. Foi então que ouvi passos no corredor lateral e uma voz chamando alguém.
O vizinho se levantou e saiu para atender. E aí ficamos só eu e ela. O silêncio aumentou e até o som da rua pareceu ficar distante. As lâmpadas piscavam um pouco mais agora. Eu pensei em ir até a porta para pegar um ar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, as luzes apagaram. Escuro total. Durou 1 ou 2 segundos, mas foi o suficiente para eu ouvir o som leve de tecido se mexendo. Não sei se foi dela mudando de posição ou o véu roçando no caixão. Quando a luz voltou, ela não estava mais sentada. Quando a luz acendeu de novo, ela estava caída sobre o caixão, inclinada de lado, com o braço pendendo para fora. O véu, que antes cobria o rosto do marido, agora estava enrolado no pescoço dela. Não solto, mas apertado, como se tivesse dado uma volta firme. Por um segundo eu fiquei parado, sem saber se chamava ou se corria até lá. Aí ouvi passos apressados no corredor. Era o vizinho voltando. Ele viu e veio rápido, gritando pelo filho. Corremos juntos até ela. O vizinho tentava levantar a cabeça dela enquanto eu puxava o véu para soltar. O pano estava tenso, enroscado como se tivesse sido torcido. Quando conseguimos afrouxar, ela não reagiu. O filho chegou correndo, perguntando o que tinha acontecido. Alguém chamou uma funcionária que trouxe um telefone e ligou para o SAMU. Enquanto isso, começaram a tentar massagem no peito dela e outro rapaz abriu a blusa para facilitar. O filho só repetia o nome da mãe, pedindo para ela voltar. Ficamos ali alguns minutos, mas não teve jeito. Quando os socorristas chegaram, constataram parada cardíaca, colocaram o corpo numa maca e levaram para o outro cômodo. O laudo oficial seria que ela tinha morrido de forma súbita. Enquanto isso, eu fiquei parado, olhando para o chão perto do caixão. Um pedaço do véu tinha se rasgado e caído. Era pequeno, mas dava para ver uns amassados na renda, como se alguém tivesse apertado com força. Não falei nada para ninguém. Na hora de ir embora, passei pelo corredor e ouvi um dos funcionários conversando baixo com o outro. Ele me viu, fez um gesto para eu me aproximar e falou num tom quase de confidência. Estranho. Já vi umas 2 viúvas passarem mal aqui do mesmo jeito, véu preso no pescoço. Não sei se era coincidência ou só conversa de bastidor, mas aquilo ficou na minha cabeça. Agradeci pelo trabalho e saí. Do lado de fora, o ar parecia mais pesado do que quando eu cheguei. Entrei na caminhonete, mas fiquei um tempo olhando pelo retrovisor, como se esperasse ver alguém na porta. Não vi nada. Liguei o motor e fui embora sem olhar para trás. E desde aquele dia, quando vejo um caixão com véu, eu evito chegar perto.